Vamos lá. O treinamento hoje vai ser referente à parte do módulo de entradas, né? Explicando o funcionamento, né, do módulo de entradas, para que vocês possam conhecer o módulo e entender como é que ele funciona, tá? Deixa eu colocar para compartilhar aqui minha tela. Vocês estão conseguindo acompanhar minha tela aí? Estamos Sim. sim. Tá, né? Beleza. Pronto. Pois bem. O treinamento hoje vai ser sobre a parte de entradas, certo? E o que que a gente vai ver nele hoje? A gente vai passar um pouco pela parte de pedidos de compra, né? Entender o que é que são os pedidos de compra dentro do sistema, como é que a gente faz os lançamentos deles, tá? Como é que faz o lançamento das notas fiscais de compra, né? Quando o cliente comprar a partir de nota fiscal, lançar elas no sistema, certo? Como é que se dá o vínculo desses pedidos, dessas notas com os pedidos de compra, quando houver pedido lançado. E a gente vai passar também pela parte do módulo de DFE, né? Que é um módulo adicional da parte de entradas, tá? Então, para a gente iniciar aqui, né, o módulo de pedido de compras, ele é acessado aqui no sistema pela opção de movimentação, compras, pedido de compra, tá? Aqui na tela de pedido, explicando de forma mais simples, né? O que é que o cliente vai emitir o pedido de compra? Para que é que ele vai emitir? O pedido de compra é uma forma do cliente começar a se organizar para saber o que é que ele está comprando, certo? E saber e poder se programar dentro do sistema, ter as informações internas dentro do sistema, para que ele possa saber o quanto ele está comprando, ter previsionamento financeiro, certo? Previsionamento de estoque que está para chegar, ou seja, tudo que ele for fazer de compra, ele faz o lançamento, ele pode fazer o pedido de compra aqui e lançar esse pedido de compra no sistema, certo? Mas por que que ele vai lançar? Por que que não direto ele lança a nota fiscal, né? Porque a partir do pedido de compra, ele pode saber quanto vai chegar de estoque, ele pode informar dentro do pedido de compra a data de entrega prevista para esse pedido, ele pode lançar o financeiro, né, a forma de pagamento. E aí, dentro dessa informação, tem um previsionamento financeiro também, né, dentro do período que ele pesquisar, né, que ele estiver lançando, tá? Então, o pedido de compra, ele vem para que o cliente ele possa se antecipar ao processo de entrada, né, dentro do sistema, certo? Então, Diego, eu oi, posso só te atrapalhar um pouquinho. Pede para Josias e quem está com acesso a APS desligar o microfone. Ou então tu bloqueia aí o deles, por deixa eu favor. ver aqui. Josias, né? É, tem Josias e tem um APS, que eu não sei quem é. Tá, beleza. Beleza, Valeu. beleza. Nada. Pronto. Então, o pedido de compra, né, dentro do sistema, ele vai poder ser lançado de forma manual, né, pelo cliente, né? Ou seja, o cliente pode vir aqui na tela, fazer o lançamento do pedido, informar quanto é que ele vai comprar de cada mercadoria, tá? Bem como isso pode ser proveniente da rotina de análise de compras, né? Que é um outro módulo que o sistema possui, que é o cliente ele pode fazer como se fosse um módulo dedicado para que ele possa saber o quanto é que ele precisa comprar das mercadorias dele, né? O módulo de compra ele vai exigir que o cliente tenha ao mínimo, pelo menos alguma informação, principalmente de venda dentro do sistema, para que ele possa fazer a utilização da ferramenta. Porque se ele usar só o módulo de compra sem informação de vendas, ele não vai ter, vamos dizer assim, um resultado mais preciso do que ele precisaria comprar, certo? Mas aí, com relação ao pedido de compra em si, né, ele pode ser lançado aqui diretamente na tela, né, do sistema. Existem algumas rotinas, né, em alguns clientes, como Oficina Design, que já gera o pedido de compra a partir do fechamento do pedido no caixa, né, algo mais específico deles, mas é como se fosse gerar uma ordem de compra para a fábrica, tá? No caso da Oficina Design, que trabalha com móveis planejados, tá certo? Mas normalmente, os clientes que utilizam essa rotina, ou eles fazem um lançamento por aqui, pelo pedido de compra, ou pela rotina de análise de compras, que é onde ele vai
fazer toda aquela análise, né, do que ele tem vendido, dentro do sistema e saber o quanto que ele precisaria comprar dentro do período lá, porque ele precisa, que ele quer se programar, para que ele possa manter o estoque dele, né, e evitar com que a mercadoria ela acabe, tá? Então, o pedido de compra, o lançamento dele não é complexo, tá? Basicamente, quando o usuário ele for fazer a inserção, ele vai colocar a data de emissão, tá? Vai informar qual o tipo de pedido de compra. O mais comum é compra, tá? Mas ele tem alguns tipos aqui que são lançados, podem ser lançados. Então, o mais comum vai ser compra. Vai determinar qual é a empresa que está comprando, né? Para clientes que trabalham com mais de uma empresa dentro do sistema, né? A previsão de entrega do teletransportadora, previsão de entrega do pedido, tá? Quantidade de dias para entrega, é um campo que ele anda em conjunto com a data, quantidade de dias de entrega aqui, né? Se a venda é casada ou não, operação, né? Questão de frete, se é a operação CIF ou FOB, tá certo? Quem é o comprador? Aqui determina a pessoa que está fazendo a compra, pode ser proprietário da empresa. Quem faz o gerenciamento dessas rotinas, quando a empresa tem mais de um comprador, né, ela informa aqui quem é que está fazendo a compra, tá? Quando não, geralmente o pessoal utiliza o próprio usuário que está lançando no sistema, certo? Aqui o fornecedor, ao qual o cliente tá solicitando a compra, certo? Quem foi a pessoa que fez o atendimento a ele, né, no caso, né, se teve algum representante, se ele fez um contato por telefone, ou se foi um pedido que vai ser enviado por e-mail, tá certo? Qual vai ser a forma de pagamento, né, no caso dessa compra, né, para que ele possa também se programar. Classificação, local de entrega. Local de entrega geralmente é em qual empresa também vai fazer a entrega, tá? Quando a empresa tem mais de uma empresa cadastrada. E a observação, tá? O pedido aqui você vai inserir os itens, né, de forma... E aí, como o Vini, principalmente o pessoal do suporte conhece, vão ser produtos de lançamento como pedido de venda, tá? Bem similar. O que vai mudar aqui são algumas informações, né? Por exemplo, aqui na entrada eu posso formar quantas caixas estão chegando na mercadoria, né? O valor da caixa, isso é uma coisa bem similar na nota fiscal de entrada, essa parte aqui, né? Quantas embalagens possui na caixa, então se eu coloco aqui com uma caixa, vão ser 5 caixas que custam R$ 100 e que cada caixa tem quatro, tá? Então o sistema ele já faz um cálculo aqui para mim. Eu também posso definir essa quantidade de forma direta do produto, tá? Se eu posso zerar aqui os valores e colocar aqui que são 50 botas dessa e cada uma está custando aqui R$ 35, tá? Aqui eu posso fazer o lançamento dos impostos previstos, tá? ICMS, IPI, frete, se tiver frete na entrega, desconto, substituição tributária, pode ser lançado aqui no pedido, tá? Desde que eu faça o lançamento, gravo o item, tá? Como uma tela similar ao do pedido de venda. Ele já vai listar aqui para mim o total, né, do que seria do meu pedido, quantidade de peças que eu estou lançando. E aí, vejam que quando a gente lança um produto, ele já vai ficar na cor vermelha. Ele fica aqui com a legenda de aberto. Existe a legenda aberto e entregues. Aberto vai ser todo o produto que foi solicitado, né? A partir do pedido de compra, você faz o pedido de lança, ele fica como solicitado, ou seja, o sistema vai entender que tem esse produto aqui, essa bota elástica amarela, ela tá para ser entregue, tá? Então eu tenho 35 unidades, ou desculpa, 50 unidades aqui que o sistema vai considerar que estão em trânsito, tá? Isso vai servir para, por exemplo, quem faz o uso da rotina de análise de compras, né? Quando você tem um cliente que trabalha com análise de compras, que tem um fluxo muito grande e faz o lançamento dos pedidos de compra, ele consegue visualizar lá também os produtos que foram solicitados na compra, né? Ou seja, eu lancei, o cliente foi e lançou um pedido de compra de 50 unidades. Se ele for lá, ele vai visualizar que esse produto já tem 50 unidades solicitadas, né? O sistema coloca essas quantidades em trânsito, tá? Porque aí ele entende que essa mercadoria foi solicitada e está para chegar em algum momento, tá? Então, o usuário ele já vai ter essa informação, né, do que foi solicitado e o que tem para chegar, certo? Aqui o lançamento, posso lançar mais itens, mas no caso não, vou gravar.
Posso informar acréscimo e desconto no pedido, tá certo? Gravei o pedido de compra. Ele fica com status normal, certo? Que ele vai lançar o código do pedido, né? O código 19. Vai ter informação de nota fiscal, eu vou explicar para vocês o que significa, tá? O pedido de compra, uma vez que ele está lançado, existem algumas possibilidades dentro da rotina de pedido de compra, né? E aí depende muito de como o cliente trabalha, vai ser, é que vai depender disso para ser configurada a rotina. Normalmente, os clientes lançam o pedido de compra e fazem o uso da rotina pela nota fiscal de entrada, ou seja, o cliente vai lá na nota, lança a nota fiscal e associa essa nota com o pedido. E aí, consequentemente, vai fazer uma atualização aqui na tela de pedido, dizendo que esse produto chegou ou as 50 unidades, ou chegaram menos unidades aqui, chegaram a 30, 40 unidades desse produto, mas atualiza o quanto foi recebido desse produto, tá? Então, normalmente os clientes que utilizam o pedido de compra fazem uso da rotina, vamos dizer, finalizam esse pedido lá pela nota de entrada. Mas há clientes que trabalham, de forma diferente, ou seja, ele faz o lançamento do pedido de compra. Posteriormente, aqui na tela, ele vai finalizar esse pedido, tá? O que é ele finalizar esse pedido? O finalizar faz com que o pedido ele fique como faturado, certo? Ou seja, ele encerra o ciclo do pedido de compra. É como se você chegasse no sistema e dissesse, ó, finalizei, eu terminei o processo do meu pedido e quero finalizar, eu quero dizer ao sistema que já não está mais em aberto, né? Vai ter o cancelamento, vão ter opções aqui de gerar financeiro, entrada. Essa entrada vai ser a parte onde você pode alimentar o estoque do que está chegando, tá? Isso aí varia muito. Normalmente os clientes dão entrada pela nota fiscal, mas pode ser pelo pedido de compra. Se eu clicar aqui em entrada, eu posso definir quais são os itens que estão chegando, né, e informar a quantidade deles que estão chegando. Eu posso colocar aqui, posso atualizar todos os produtos, né, na tela e processo essa entrada, tá? E vou ter a opção de emitir nota fiscal. Nesse caso aqui não está habilitado, tá? Mas para esse cliente, mas o que é que significa? Nessa tela, existem clientes que eles compram mercadoria vamos dar um exemplo, a Forte Frutos. Ela compra mercadoria de produtores rurais, que são pessoas físicas. Então, essas pessoas não conseguem, por exemplo, emitir nota fiscal para Forte Frutos. Então, ele lança o pedido de compra aqui e ele, por aqui, pode lançar uma nota fiscal de compra, ou seja, ele lança uma nota fiscal, ou seja, a Forte Frutos emite uma nota fiscal do tipo entrada, ou seja, para se creditar essa mercadoria, tá? Então, uma vez habilitado, o cliente pode fazer o lançamento da nota a partir desse pedido, né? Ou seja, ele faz o lançamento da nota fiscal de venda do tipo entrada, tá? Aqui vai ter a opção de visualizar os itens do pedido, né? Então, vai listar aqui todos os itens desse pedido de compra, né? As informações dele, né? Quantas unidades foram solicitadas. Aqui no final eu vou ter a quantidade entregue, né? Essa quantidade significa o quê? Quando o produto chegar, ela vai sendo atualizada aqui desde que o cliente alimente essa informação dentro, né, do sistema, seja na nota de entrada ou seja manualmente na tela, tá certo? E aí, a partir do momento que esse produto ele fica como entregue, ele vai ficar na cor azul aqui do pedido, né? Aqui no pedido ele vai ficar na cor azul. Caso ele não entregue todos os itens, entregue 35, não vai ficar ainda na cor azul porque vai ter produto pendente, tá certo? E vai ter uma opção aqui para você fazer a cópia do pedido de compra, tá? Então, o pedido de compra basicamente tem esse processo dentro do sistema, tá? Apesar de simples, ele tem uma importância grande para quem faz esse controle, né? Principalmente clientes muito grandes que precisam ter uma rotatividade muito alta de compra de mercadoria. Eles fazem o lançamento dos pedidos e para que eles possam até saber o que foi solicitado, né? Muitos clientes hoje trabalhavam o quê? Utilizando planilha para saber o que é que foi comprado e fica acompanhando partido por mês. Dentro da tela aqui você faz o lançamento dos pedidos dos seus fornecedores e vai acompanhando lá pela tela de análise de compras, se for o caso do cliente, ou até por aqui mesmo, né? Tem clientes que fazem um acompanhamento aqui dentro da tela do pedido, tá certo? Então, o pedido de compra em si, ele é basicamente isso, tá? Tem a parte de nota fiscal de entrada, certo? Que vai ter a relação com o pedido, né? Nem todos os clientes usam, tá? Tem muitos clientes que não usam a parte de pedido de compra.
e aí utilizam somente a rotina de entrada, mas já tem muitos clientes que trabalham com a rotina do pedido juntamente com a nota de entrada. E aí ele faz o pedido lá, faz o lançamento dos pedidos e vai, à medida que as notas vão chegando, ele vai lançando essa nota aqui dentro do sistema, tá? O que é a nota fiscal, né? Nota fiscal, basicamente, são emitidas pelos fornecedores dos clientes, tá? E elas são lançadas no sistema para que o sistema possa alimentar estoque, alimentar financeiro. A nota fiscal, uma vez que ela é lançada, por exemplo, eu lanço o pedido, se eu lançar o estoque por lá, eu posso ter a alimentação do meu estoque dentro do sistema. Mas se eu não lanço nota fiscal, posteriormente, se for um cliente que precisa fazer emissão de arquivos fiscais, eu não vou ter a informação fiscal dessa mercadoria. Porque o pedido de compra, ou só, por exemplo, o pedido de venda, eles não fazem nenhum tipo dele, não geram nenhum tipo de informação fiscal, né? Então, se posteriormente o cliente precisar de arquivos fiscais, né, referente a um determinado período, e dentro desse período ele não tem notas fiscais de compra lançada, é como se ele não tivesse comprado nada, tá? Ele pode ter as notas emitidas para ele, mas se ele não lançar para o sistema, não tem entrada, e aí ele não consegue, dentro do sistema, ter um arquivo fiscal que vá dar essas informações para ele. Então, se o cliente ele só lança o estoque a partir do pedido de compra, não lança a nota de entrada, o estoque fiscal dele já vai estar errado, tá? Pelo menos dentro do sistema, o sistema não vai conseguir dar para ele essa informação, porque ele não fez o lançamento, tá certo? Então, a partir da nota de entrada, ele faz o lançamento dos itens, né? Ele vai identificar quais são os itens que chegaram, vai ter o lançamento financeiro, vai ter o lançamento de estoque, tá? Consequentemente, a nota ela pode ter o vínculo com o pedido de compra, e aí, a partir do momento que ele faz o lançamento do pedido, ter essa atualização do que chegou da mercadoria dentro do pedido de venda, tá? Desculpa, do pedido de compra. Então, o lançamento da nota fiscal de entrada, ela se dá de algumas maneiras, né? Quais são elas? Manual, certo? Eu posso vir aqui inserir, fazer o lançamento todo manual da nota, tá? Vai dar um pouco mais de trabalho, porque eu vou ter que preencher documento, que é o número da nota, chave da nota, se for o caso da nota fiscal de venda, ou uma nota fiscal de venda emitida para o cliente. É, pode ser outros tipos, né? Pode ser remessa, pode ser nota de devolução. Tudo que entrar de nota que foi emitida para o cliente, ele deve dar entrada, tá? Seja devolução, seja retorno de mercadoria, seja compra de mercadoria, bonificação que fornecedores às vezes emitem para os seus clientes, que no caso são os nossos clientes, deve ser dada entrada aqui, né? Tudo que for operação fiscal deve ser lançada dentro do sistema, tá? Ele lança o número da nota, qual o modelo da nota, aqui no caso, nota fiscal eletrônica é 55, série, CFOP, tipo da nota, ele pode formar peso bruto e peso líquido, quem foi a pessoa que emitiu a nota para ele, né? O fornecedor, data de entrada, data de emissão, são informações diferentes. Data de entrada é a data que a nota chegou, que está sendo lançada no sistema, tá? Data de emissão é a data que a nota foi emitida de fato na Cefaz, né? A nota pode ter sido emitida dia 25 de maio, mas ela só está chegando hoje, dia 6, é a data que eu estou dando entrada, tá? Quem é a empresa que está recebendo, no caso aqui eu estou conectado com a empresa Dispel, tá? Mas também existe um vínculo, se você fizer o lançamento do XML, a partir do XML, o sistema não vai permitir que você dê entrada numa nota de uma empresa que não está cadastrada dentro do sistema. Então, se eu tenho aqui a Dispel cadastrada, eu tentar dar entrada com XML de uma outra empresa, de um outro CNPJ, eu não vou conseguir porque o sistema não vai permitir. Ele vai fazer essa análise do CNPJ e não vai permitir eu fazer essa entrada, tá? Então aqui vai ter as informações financeiras, né? Quantas parcelas, qual o primeiro dia qual o dia o intervalo da primeira parcela, e o intervalo entre elas, né? Por exemplo, deixa eu colocar aqui uma numeração. Eu, só de exemplo, dizer assim, são 5 parcelas, a primeira para 30 dias e as demais, primeira para segunda e assim por diante, são um intervalo de 15 dias, tá? Quem é a transportadora, se essa nota tiver lançada a um transportador, e aqui os dados do cabeçalho da minha nota. Total de produto, impostos, né, que são ICMS, substituição, IPI, se tiver frete, se tiver seguro, outras despesas.
desconto despesas de fronteira, né, desconto financeiro e total da nota, tá? Então, se for o lançamento manual, ele vai dar um pouco mais de trabalho, porque ele vai exigir do cliente o lançamento de todos esses dados, tá? E esses dados aqui do cabeçalho de valores, eles vão precisar bater com os lançamentos dos itens que o cliente está lançando na nota. Então, se ele lançar aqui que o total da nota é de R$ 50.000, ele vai ter que lançar os itens totalizando R$ 50.000, tá? Existe um real aí de diferença, tá? Que o sistema vai permitir, né, essa divergência de até R$ 1. Geralmente acontece muito por questões de dízimos, tá? Mas a divergência ela não pode se dar mais do que isso. Se o cliente lançar aqui 40.000 e o total da nota está lançado 50, ele tem que verificar por que que está errado, o que é que está errado aqui dentro do lançamento dele, tá? Então, o lançamento ele pode ser manual, certo? Ele pode ser, deixa eu cancelar aqui, iniciar novamente. Ele pode ser a partir de um XML, tá certo? Então, eu posso vir aqui e importar um XML dentro do sistema. Então, eu posso ter o XML baixado, fazer a importação dele aqui, aí o sistema já vai fazer a importação dos dados, certo? Determino aqui quem é o CFOP, né? Por exemplo, compra de mercadoria, no caso aqui vai ser 3, que é dentro do estado. Informa aqui qual é a mercadoria que está sendo comprada, tá? Desculpa, mercadoria não. O CFOP e fornecedor ele já vai trazer, já porque o fornecedor já está cadastrado. Então ele vai. Se o fornecedor não tiver cadastro, o sistema vai dar a possibilidade do cliente fazer já o cadastro aqui do fornecedor, tá? Então não vai ter a necessidade do cliente sair da tela, cadastrar fornecedor, depois voltar e fazer o lançamento. Ele já vai dar essa possibilidade para o cliente fazer o cadastro diretamente aqui na tela. E já vai associar aqui com a empresa de Dispel. Ele já faz essa associação de forma direta, tá? Também com a empresa. Ele já identificou que essa nota fiscal foi emitida pela Dispel. Quem foi o fornecedor foi essa Bárbara Vitória. Qual foi a data de emissão? Ó, foi dia 26 de maio. Número da nota 234, protocolo, chave da nota. Né? Quem foi o comprador, né? No caso, o vendedor, no caso, Bárbara. O solicitante fica aqui, a pessoa logada no sistema. No caso, como eu estou com o usuário APS, vai ficar APS. Eu posso mudar aqui, tá certo? O nome da pessoa, mas se tiver o nome de outra pessoa, de um usuário logado, vai aparecer o nome dele aqui, tá certo? Vai ter a possibilidade também, e isso é através de parâmetros, de fazer a importação das informações financeiras dessa nota. Então, o sistema poderia ler o que é que está lá na parte de duplicatas do XML e já lançar aqui quantas parcelas são, quantidade de dias e intervalo, tá certo? Aqui, como ele não trouxe, eu vou fazer manual, colocar 30 e 30, tá? Então, ele já trouxe aqui total de produtos, total da nota, quanto teve de desconto, certo? Então, aqui no lançamento, você vai ter aqui duas abas: Consulta, Conciliar XML. Essa primeira aba serão os itens que estão lançados na minha nota fiscal, tá certo? No momento não tem nenhum, tá certo? E na aba de Conciliar XML são os itens que vieram na nota, tá? Então aqui o cliente ele vai fazer a associação do produto com o produto sistema. Então nessa nota fiscal veio um produto que é de código 06, que é chamado Panos, tá? Vieram 47 unidades. Então esse produto, ele é o cadastro lá do fornecedor Bárbara Vitória, tá certo? No sistema dela, o nome do produto é Panos. Eu não sei se no cadastro aqui do cliente da Dispel tá esse nome, possivelmente sim, mas aí ela teria que fazer a associação, né? Dentro do sistema, saber identificar quem é esse produto que está cadastrado no sistema da Dispel. No caso, aqui na legenda já diz, está na cor cinza, já diz que o produto está encontrado, ou seja, essa associação já tinha sido feita. Caso não tivesse sido feita, o cliente ele dá ou dois cliques, se o produto estiver na cor branca, ou o botão direito e associar código ao produto. Pode também remover esse vínculo aqui a partir da tela, tá? Mas se eu der dois cliques aqui, ele vai perguntar se eu quero fazer a atualização de custo, marcar que sim. Ele já vai marcar aqui, ó. No cadastro da Dispel, ele está associado a um produto, ó, pano de prato, 45 centímetros, 75 centímetros, que é o código 21063. Então aqui ele já traz o cadastro da Dispel, certo? Os códigos internos, o CFOP do cabeçalho ele já traz aqui, NCM, as informações que vieram, que é a informação que veio na nota, quantos produtos vieram, no caso, vieram 47 unidades, a Will, 2,45. Oi, estou com uma dúvida. Se o diga lá. fornecedor ele alterar lá
o produto, o código do produto na empresa dele, vai dar problema na hora quando for importar? Não, na importação não vai dar problema, tá? O que vai acontecer é como o código mudou, o cliente vai ter que fazer uma nova associação, né? Porque o sistema ele não vai entender Se que esse associar de forma código é o código automática, puxou anterior. errado, né? Exato, entendeu? Aí ele tem que fazer uma nova associação, mas não vai causar nenhum problema na entrada, tá? A entrada Perfeito. vai ser feita Eu tô, da mesma forma. eu tô com outra dúvida, Certo. só de um tópico que passou um pouquinho antes, que é o seguinte, o Hum, valor da nota. Se certo. o cliente pediu comprar por nota baixa, eu sei que não é comum, mas não é Acontece, obrigatório, é mas não normal, mas não é deveria comum. acontecer, né? Então, Isso, o que acontece? Por se tratar de nota fiscal, é Gabriel, né, que tá falando, não é isso? isso, Por se tratar de nota fiscal, Gabriel, ele não deve fazer alteração aqui, tá? A gente não indica o cliente fazer alteração independente do valor. Se a nota foi emitida a R$ 115, ela tem que ser lançada a R$ 115, né? Qualquer diferença para mais ou para menos, né? Principalmente na questão de custo, na questão de quantidade, o cliente ele vai ter que fazer o ajuste por fora, tá? Dentro do sistema. Por que a gente não indica fazer alteração aqui, porque essas informações são informações que vêm diretamente do XML, tá? Então, por exemplo, se o cliente é um cliente que faz emissão de arquivo fiscal, se ele altera qualquer coisa aqui que está diferente do XML, ele está adulterando um documento fiscal, que é um documento que é assinado eletronicamente. Consequentemente, ele vai estar enviando para a Cefaz, para a Receita Federal, uma informação completamente diferente do que foi registrada lá, né? E aí ele vai ter algum tipo de problema, tá? Se perfeito, acontecer, por exemplo, ele comprou uma nota, a nota veio no valor de 50 mil, e aí por algum tipo de acordo com o fornecedor, vai ter um desconto aí de 10 mil que não veio dentro da nota, que veio só por fora, tá? E o financeiro dele vai ter que ser gerado 40 mil. Então ele consegue fazer o lançamento do desconto financeiro aqui, né? Ou a gente também tem a opção de habilitar um chamado valor contábil dentro do sistema. E aí, quando ele for lançar o financeiro, ele informa qual é o valor que ele vai estar lançando de financeiro. Se vai ser os próprios 50 ou se vai ser 40 mil, 35 mil, 30 mil. E ele vai fazer esse lançamento, tá? Mas, se o documento veio com R$ 115 aqui, mas não era 115, era 500, né? O valor de fato. Nós não recomendamos o cliente, em momento algum, fazer a alteração aqui, porque ele está fazendo uma adulteração dentro do arquivo dele, tá? E isso pode causar problemas posteriormente, tá certo? perfeito, perfeito. Beleza? Obrigado. Nada. Então, voltando aqui no lançamento do item, é, aqui o cliente ele vai fazer o lançamento dos dados referentes à sua nota fiscal. Como ele está fazendo o lançamento a partir do XML, os dados já são importados aqui, né? Quantidade, valor do produto, NCM, desconto, isso já vem importado dentro da nota, tá? Vai ter informação de PIS e COFINS, IPI também, se tiver lançado, tá? CMS, substituição, que fica aqui na parte de baixo, já vai vir dentro da nota fiscal, tá? Uma informação importante, né, que às vezes o cliente ele não sabe expressar para o suporte, é o seguinte: eu estou comprando uma mercadoria, por exemplo, eu compro, vou dar um exemplo aí, arroz, tá? É saco de arroz. Geralmente o fardo de arroz vem com 10 pacotes, né? Aquele arroz de 1 quilo, tá? O cliente compra, pode ser que o fornecedor venda para ele 50 fardos, certo? Então, na nota fiscal, o fornecedor lançou lá 50 fardos, vou dar um exemplo lá, a R$ 100 cada fardo, por exemplo, tá? Então, quando o cliente for dar entrada e ele vende esse arroz, ele vende na unidade, ele não vende no fardo, se ele não prestar atenção, ele vai dar entrada em 50 unidades. Só que considerando que ele comprou 50 fardos, que vem cada um vem 10, ele está comprando, na verdade, 500 unidades do arroz, tá? Então, se ele não prestar atenção, ele vai lançar aqui 50 unidades. E aí, consequentemente, o estoque dele fica errado, tá? Então, às vezes, ele entra em contato com o suporte, ele não sabe expressar essa dúvida dele, mas às vezes o que ele quer é o seguinte: ele quer fazer a conversão da quantidade do valor que foi com que ele, da forma como ele comprou para a forma que ele vende, ele vai vender dentro do sistema. Então, muitas vezes, o que é que vai acontecer? Vou dar um exemplo aqui. Ele comprou
50 fardos, tá? O valor aqui vou colocar R$ 100, só como exemplo. E aqui eu determino que cada fardo tem 50 unidades. Desculpa, tem 10 unidades, tá? Então aqui o sistema já vai fazer a conversão para mim de que eu estou dando entrada em 500 unidades, que é a forma como eu vou vender, tá? O valor ele vai permanecer o mesmo, tá? Desde que o cliente faça a alteração aqui de forma correta, certo? No cadastro do produto existe uma informação chamada quantidade de embalagens, e lá a pessoa pode determinar quantas embalagens vêm dentro da mercadoria que ele está comprando, certo? E aí, por exemplo, ele comprou 50 unidades, ou comprou um fardo de arroz que vem 10 unidades. Lá ele determina que são 10 unidades na quantidade. E aí, quando ele der entrada, já vai vir diretamente aqui essa informação de 10, já o sistema já vai fazer essa conversão para ele, sem ele precisar fazer isso manualmente, tá? Nesse caso aqui era um produto que não tem essa informação, então eu precisei fazer manualmente, tá? Então ele já faria essa conversão aqui automática. Eu falo isso porque já aconteceu muito do cliente entrar em contato, e aí o próprio cliente ele fica sem saber como dizer o que ele quer fazer, e às vezes o atendente ele não está entendendo. Então, quando for entrada, é procurar saber às vezes como é que está a unidade de entrada e como é que o cliente vende. Porque aí só dessa informação você já sabe que vai ter uma conversão dentro de informações. Beleza? Então, voltando aqui só para a gente finalizar o lançamento. Vou ter o item lançado, gravo. Quando eu lanço o item, quando eu gravo o item lá, ele fica na cor verde aqui dentro da aba de conciliar. Na aba de consulta, ele vai ficar lançado aqui, o produto. E ele já vai preencher para mim aqui o total dos produtos lançados, que vai ser aqui no caso o mesmo valor do total de produtos e do total da nota, né, com o desconto aplicado, certo? Uma informação importante é, se o cliente tiver comprado uma mercadoria, essa mercadoria veio com um frete por fora da nota, que a gente chama de conhecimento de transporte, ele deve fazer o lançamento desse conhecimento de transporte também dentro do sistema. Por quê? Porque ele vai ter a geração do financeiro referente ao conhecimento de transporte e, no caso, se o conhecimento de transporte também for pago, né? Caso não tenha sido pago, ele não vai ter necessidade de fazer o lançamento, tá? Mas se ele tiver sido pago, ele deve fazer o lançamento porque o valor do conhecimento também vai integrar o valor de custo do produto. Ou seja, aquele frete que foi pago vai integrar o custo do produto no ato de liberação da nota. Então, se ele tiver, ele vai ter que lançar essa opção aqui, para que depois que ele lançar a nota, ele vai fazer o lançamento do conhecimento de transporte dentro do sistema, tá? Nesse caso, a nota não teve. Aqui eu gravaria a nota, certo? Imposto de fronteira, ele já puxa também, sabe dizer? Se na nota tiver, puxa, tá? Mas às vezes, muitas vezes na nota não tem. Então o cliente é que tem que fazer esse lançamento, tá, Gabriel? Muitas vezes Perfeito, não vem valeu. na nota. Não vem destacado exatamente, tá? Aqui vou lançar a parte financeira, né? Digo aqui, por exemplo, que é boleto bancário, qual é o banco. Aqui eu posso fazer a alteração dos vencimentos e do valor das parcelas, né? Utilizando essa opção de vencimento aqui embaixo, né? Qual é a empresa e o centro de custo que vai ser utilizado para essa operação, né? Isso aqui é para a gente gerar o financeiro da nota fiscal, tá? Então, eu fazendo o lançamento aqui da nota, fecho minha nota, ela vai ficar em conferência, tá? Ou seja, a nota ela não está finalizada, mas já está lançada no sistema, né? Tem alguns clientes que já fazem o lançamento prévio, ou seja, ele comprou a mercadoria, essa mercadoria já teve a nota emitida, mas ela só vai chegar daqui a 2 semanas. Ele pode pegar essa nota, já lançar no sistema, já deixar a nota pronta, para que quando a mercadoria chegar, ele só faz a conferência do estoque, do que chegou, tá tudo ok, ele vem aqui e libera a nota, tá? Aqui ele consegue visualizar os itens sem ter que alterar a nota, né? Até porque uma vez que a nota for liberada, vou liberar ela aqui, eu não consigo mais alterá-la, tá? Não consigo fazer a alteração da nota, tá? E a opção de liberação faz com que o meu estoque seja creditado, né? Ou seja, liberei a nota, o estoque desse produto ele foi alimentado no sistema, tá certo? Então, aqui de forma, pelo XML eu faço a conclusão dessa nota, né? E aí a tela de nota fiscal vai me dar a possibilidade também, vou lançar aqui só uma nova para explicar, de, por exemplo, deixa eu colocar aqui, acho que é o pedido número 20. Pedido número 19 é o meu pedido de compra, tá? Eu posso fazer o lançamento do meu pedido de compra.
Vou lançar aqui só como exemplo. Pronto, aqui ele está dando uma divergência, dizendo que ele está comparando com o XML. Só um momento. Vou mostrar aqui para vocês a questão do vínculo com a nota de. Com a nota de. Com o pedido de compra, tá? Ou seja, eu estou lançando uma nota vinculando com o meu pedido. Uma vez que eu tiver o pedido de compra lançado aqui, vou botar aqui duas parcelas. No momento eu não vou lançar os valores, né? Eu quero só exemplificar a questão do pedido. Eu posso ter aqui no lançamento da nota fiscal duas opções. Eu posso não lançar o número do pedido aqui, que eu posso ter vários pedidos para um determinado fornecedor lançados, ou também posso ter um pedido específico, eu quero lançar essa nota e vincular ela diretamente com esse pedido. Posso fazer esse lançamento direto, tá? Eu vindo aqui embaixo na opção de inserir, na aba consulta, eu vou ter a opção de inserir aqui embaixo para fazer o lançamento manual do item. Se eu clico aqui, coloca parcelas. Se eu clicar aqui em inserir, ele vai me perguntar se eu quero conciliar alguns pedidos de compra com essa nota. Isso aqui vai me dar a possibilidade de fazer o lançamento dessa nota fiscal. Então, vou colocar aqui se, vinculando com pedidos, ou o pedido que eu marquei, ou com alguns outros pedidos. Veja que aqui ele vai me dar três números de pedido: 19, 18 e 16. Eu tenho aqui três pedidos lançados, cada um tem um item só, tá? Poderia ter mais itens, né? E ter mais itens do pedido 19, mais itens do pedido 18. E ele listar aqui para mim. Nesse caso, eu posso filtrar somente os itens do pedido 19 aqui. Ele marca para mim somente esse produto. Selecionei o produto e aí eu vou dizer quantas unidades eu tá chegando dessa mercadoria. Por quê? Pode ser que o cliente faça com a solicitação da mercadoria e não chegue a 50 unidades. Pode ser que chegue 30, 40, tá? E aí essa informação ela não vai chegar ou vai vir parcial, né? Numa nota vai vir 30, na outra nota vai vir 20. Aí vai depender da negociação dele com o fornecedor dele. Mas aqui eu lancei, por exemplo, que essa bota no pedido de compra foi solicitada 50, tá? R$ 35. O ICMS foi programado dessa forma. Aqui eu posso dizer quantas unidades chegaram, vou manter 50. Vou manter o preço, que foi esse, foi o negociado com o cliente. Digamos que chegou 12% do ICMS, tá? Que aí, no caso, estava 11 lá no pedido, mas eu vou mudar para 12, tá? Não teve frete, não teve IPI, CFOP, vou adicionar esse produto na nota. Fiz a adição, o produto ele fica na cor marrom aqui, um marrom meio roxo, tá? Digo aqui quantos itens estão lançados. Posso lançar mais itens, eu poderia desmarcar aqui, lançar esses dois itens aqui também, se eu quisesse. No caso, não vou fazer isso agora, mas eu posso vincular mais de um pedido de compra à mesma nota fiscal. E aí, no momento que eu liberar minha nota, eu vou estar atualizando os itens que estão relacionados aos pedidos. Então, se eu tenho três pedidos diferentes e uma nota fiscal só, eu posso atualizar esses três itens, né, desses três pedidos de forma já de uma só finalização. Então, eu vou concluir aqui. Lancei o produto, vou só atualizar aqui os dados, né, da nota fiscal, para exemplificar. Nesse caso, como eu estou fazendo o lançamento manual, eu não trouxe os valores diretos, tá? Mas o cliente ele pode importar o XML, colocar o número de pedido e clicar aqui em inserir e fazer o vínculo da mesma forma como eu fiz agora, tá? Então, vou aqui gravar a nota, vou informar que foi boleto. Fechei minha nota, tá? Então, até o momento, a nota está lançada, certo? Ela não está liberada. A partir do momento que eu liberar essa nota aqui, que eu liberar essa nota fiscal, se eu for lá no meu pedido de compra, 19, o produto ele já vai estar na cor azul. Se eu visualizar itens aqui, as 50 unidades solicitadas foram entregues 50, tá? Se tivesse sido lançada uma nota com 30 itens, ele atualizaria 30 unidades aqui e exibiria aqui a quantidade que foi entregue, tá? Então, isso vai dar ao cliente a informação, já vai fazer essa atuação. Não vai ter que o cliente lançar a nota de entrada, depois vir aqui na tela de pedido e ter que finalizar o pedido ou lançar a quantidade que entrou. Ele não precisa fazer isso. Automaticamente já faturou o meu pedido, né? Ele já saiu do status normal para o faturado uma vez que a nota teve sua entrada concluída, tá certo?
Voltando aqui na tela de entrada da nota, então a gente concluiu aqui, né, o processo de entrada, como fez o lançamento. E aí tem um lançamento manual, tem um lançamento pelo XML, tem um lançamento com vínculo pelo pedido, tá? E também existe o lançamento da nota, né, pelo módulo do DFE, que é essa manifestação DFE, tá? Que já alguns clientes já estão utilizando. E recentemente tem tido alguns problemas com essa DFE. Ele não é um serviço tão estável, mas ele vem aos poucos. O pessoal tem feito os ajustes necessários, tá? Aqui no módulo de manifestação, o cliente ele vai fazer o seguinte: aqui ele vai poder visualizar todas as notas que foram emitidas por CNPJ dele. Então, aqui no caso da Dispel, se eu consultar aqui dentro do período de junho, né, e vou colocar aqui todas as opções, visualizar aqui, eu vou ter aqui essas 7 notas fiscais, né, totalizando R$ 18.000. Essas notas, elas são provenientes, né? Como é que o cliente obtém essas informações aqui? Normalmente ele utiliza essa opção aqui de buscar documentos, o último NSU. Faz com que o sistema ele vá dentro do serviço do documentos fiscais eletrônicos, que é o DFE, tá? E lá ele consulta quais são as notas fiscais que estão sendo emitidas para ele, né? Então, o sistema ele já faria isso de forma automática. Então, ele utiliza o NSU, que é uma numeração que fica lá na Cefaz, né? Lá no portal do serviço da Cefaz, e ela é atualizada para ele saber qual foi o último número de parâmetro que foi consultado, certo? Então, o DFL serve para o cliente dar ciência na nota. O que é a ciência? É ele confirmar que ele tem, se ele sabe que aquela nota foi emitida para ele, tá? Ele pode dar ciência, ele pode confirmar a nota, tá? Ele pode desconhecer a nota quando uma nota for, quando ele não souber por que aquela nota foi feita para ele, certo? Então, poderia selecionar uma nota aqui, botão direito, e eu tenho opções, ó, ciência da nota, confirmar a operação, desconhecer e a operação não realizada. Tá? Eu posso dar essas quatro informações dentro da nota. Por exemplo, eu só posso dar confirmação depois que eu der ciência, tá? Eu não posso dar confirmação antes de fazer a ciência da nota, ou seja, declarar que essa nota foi emitida para mim, e eu identificar isso. Uma vez que o cliente, por exemplo, também der ciência na nota, o fornecedor dele não vai conseguir fazer o cancelamento mais, tá? Isso já aconteceu também, né? Às vezes o nosso cliente emitir uma nota e tenta cancelar no mesmo dia, dentro do prazo de 24 horas, e não consegue. Quando você faz a consulta lá no portal da nota fiscal eletrônica, você visualiza que lá tem uma informação de ciência executada. Ou seja, o cliente dele foi lá e identificou, ó, eu entendo, eu conheço, eu sei que foi emitida essa nota fiscal para mim. E aí, se eu estou tentando cancelar a nota, eu não vou conseguir mais, tá? Então, tem que ser executado um procedimento aí de devolução. O meu cliente, ele vai ter que fazer uma nota para mim e eu dou entrada nessa nota dentro do sistema, tá? Então, eu posso dar a ciência, confirmar, desconhecer e informar que ainda não foi realizada a operação também, tá? Uma vez que eu tenho a ciência da nota executada, eu posso fazer o download do XML da nota, tá? E aí eu posso baixar o XML da nota. Com esse XML eu posso fazer a impressão da nota, né, e visualizar ela aqui em tela, tá certo? Outra coisa no momento, eu não vou conseguir fazer o download aqui, porque como eu estou com a base desse cliente de Spell, se eu executar aqui a busca de documento, eu vou embaralhar toda a consulta lá do pessoal lá, tá? Mas aqui, uma vez que eu der ciência, né, que eu fizer o download dessa nota, o DFL vai me perguntar se eu quero já executar a entrada dela. Se eu confirmar, ele já vai me trazer para essa tela aqui com esses dados aqui lançados, né, a partir do XML que eu baixei. Eu posso também fazer a importação do XML de forma manual. Posso selecionar aqui, selecionar um XML aqui, por exemplo, e dar entrada numa nota fiscal a partir desse XML. Ele vai trazer aqui os dados da nota, transportador e duplicata, né, se tiver a duplicata lançada, e quais são os produtos. Aqui é basicamente o que a gente fez na tela anterior, tá? Só que aqui eu tenho algumas mudanças, né? A tela é um pouco mais, vamos dizer assim, mais simples no lançamento, tá? Mas aí, por exemplo, ela não vai me dar a opção de cadastrar o produto, caso o produto não tenha cadastrado, tá? Então, aí o cliente previamente já tem que ter esse produto cadastrado dentro do sistema. Uma vez que ele tiver, ele pode fazer o lançamento por aqui, tá certo? E aí eu poderia executar a entrada dessa nota, tá? Ou seja, eu já poderia fazer o lançamento aqui de forma mais rápida, tá?
Então, aqui o cliente ele consegue fazer a ciência da nota. Isso, por exemplo, esse cliente de spam é um cliente que utiliza muito essa rotina para saber quais são as notas que estão emitidas para ele e para que ela possa ter um controle do que é que está chegando, né, dentro da empresa, né? Porque quem faz a manutenção aqui dos dados da nota do lançamento no sistema é uma pessoa, mas quem compra é o proprietário. Então, a pessoa que dá entrada, ela não sabe exatamente o que é que o proprietário está comprando. Como ela não tem ela não tem essa informação dele, então ela tem que estar acompanhando direto o que é que está sendo emitido para eles, para poder baixar essas notas e dar entrada no sistema. E aí, consequentemente, manter as informações, principalmente fiscais, né, que ele tem um lançamento fiscal bem. Eles têm tentado fazer um lançamento fiscal bem detalhado para passar para a contabilidade e aí, se essas informações, quando ela não consegue baixar ou quando não traz informação para ela, acaba atrapalhando um pouco o serviço dessa pessoa, porque ela acaba não, deixa de emitir, de lançar nota, aí vira um mês, não esqueceu uma nota, esqueceu duas, manda para contabilidade, existe todo um processo lá para eles, tá? Então, o DFE serve para essas situações, tá? Você saber o que está sendo emitido para você, dar ciência ou não dar ciência, né? Ou desconhecer a operação, no caso baixar o XML e dar entrada nessa nota, né? Vai ter a opção de imprimir. Dentro do módulo, você também pode fazer a consulta de uma nota a partir de uma chave específica. Então, se eu tiver a chave da nota fiscal, eu posso buscar o número dessa chave aqui, né? E fazer a consulta direta. Ele vai tentar identificar se existe já essa nota lá no serviço da Cefaz para poder fazer o download, tá certo? Pronto, então o DFE seria, a funcionalidade do DFE seria essa, tá? Ele complementa a rotina do nota fiscal de entrada para o cliente, tá certo? Alguém tem alguma dúvida, gente, do que eu falei? Falei bastante coisa. Eu tenho uma, não sei se enquadra nisso. Diga Não lá. sei como funciona, na verdade. Por exemplo, tem que vincular um certificado digital para usar o DFE, né? Correto, correto. Tem que fazer o lançamento, Se, tem que colocar um se o certificado, certificado digital vencer, certo? ainda consegue buscar. Eu não sei como é que funciona o nosso Não, não sistema, a parte do consegue. certificado digital, se bloqueia já todo o sistema, como é que funciona? Não, Aí ele, eu tô assim, o perguntando. certificado digital, Gabriel, uma vez que ele está vencido, o cliente ele não consegue baixar nota, não consegue autorizar nota, não consegue fazer consulta do DFE, tá? Porque o certificado utilizado, ele é justamente para identificar quem está solicitando. Por exemplo, se eu consulto uma nota de uma outra empresa, eu posso consultar lá no site da Cefaz, por exemplo, a nota de uma outra empresa, mas eu lá eu vou ter a opção de fazer o download da nota. Se eu tentar fazer o download da nota com um CNPJ totalmente diferente, eu não vou conseguir. A Cefaz ela não permite com que uma empresa baixe o XML de outra sem que haja correlação entre as duas ali, certo? Então, se você emitir uma nota para mim, eu posso baixar o XML da nota. Mas se você emitir uma nota para outra pessoa, eu não posso baixar o XML dessa nota, porque não existe uma relação minha com com essa operação, entendeu? Então eu não consigo Perfeito. fazer o download. Então, para que usar o módulo DFE tem que ter o certificado, para autorizar a nota tem que ter o certificado. Apenas na entrada aqui, né, dentro do sistema, você não precisa de certificado, tá? Porque aqui você não está baixando um documento fiscal mais. Para Se isso não. você já tiver baixado o XML, consegue colocar. Consegue colocar a nota, né? Consegue fazer o lançamento da nota dentro do sistema. Mas Entendi. a Mas aí, consulta no sem o DFE certificado, vai precisa da impedir um nota. bocado de outras coisas, né? Isso. Entendeu assim? Beleza, beleza. Beleza? Valeu. Nada. Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Querem perguntar algo? Tipo algo que vocês Eu. ficaram sem saber? Diga lá, Henrique. Sobre a hora de vincular o produto, que a gente vai dizer a quantidade que tu mostrou do Certo. fardo para o saco, no caso, a Certo. quantidade unitária. Quando é o contrário, que já rolou aqui e a gente deu uma enrolada boa Aham. para fazer. Tipo, o cliente ele compra em quilo, mas ele vende por caixa, por exemplo, de limão, de abacate, de manga, essas coisas. Certo. Na hora de lançar, como é que a gente faz? Porque ali a gente meio que botou ao contrário, né? Isso. Pronto, vê só. Aí, nesse caso, é a operação basicamente contrária, né? Como é muito produto de Ceasa aí, né? Que tem Forte Frutos, tem Uhum. PLS que usa isso aí. O que que acontece?
Quem vende para ele vende no quilo, né? Mas ele não vende no quilo, ele Uhum. vende a caixa. Então ele tem que fazer a operação contrária. Ele tem que ter aí, ele tem que dizer, ó, quantas caixas aqui eu comprei 250 quilos. Cada caixa, quantos quilos vão em cada caixa? Ah, vão 12 quilos, vão 15 quilos. Então ele tem que fazer essa conversão por caixa, entendeu? Ele tem que dividir ali quantos quilos tem para saber quantas caixas vão dar e fazer esse lançamento dentro do sistema, entendeu? Ele tem que fazer essa conversão de Uhum. forma contrária, né? Para quando é, por exemplo, de fardo para unidade, é bem mais simples, né? Mas pode ser feito dessa forma também, né? De quilo para caixa, entendeu? Uhum. Alguém quer perguntar algo mais? Mais alguma dúvida, Henrique? Não, não, por hora tá de boa. Não, tranquilo aqui também. Tranquilo aí, né, Gabriel? Bom, pessoal, então, acho que ninguém tem mais nenhuma dúvida. A gente faz o encerramento aqui do treinamento, beleza? Diego, Oi, Raíssa. foi até uma dúvida que eu tive recentemente sobre a baixa do estoque, lembra? Sim, sim. Se ela se dava. Porque tem as duas formas, né? Chega lá no pedido de compra, finalizar o pedido. Isso, Mas também tem a forma de inserir a nota de entrada. Aí o ato isso, de baixa de estoque é através da nota de entrada, não é isso? isso. Nesse caso aqui, fazendo pela nota fiscal, pode ser feito o lançamento do estoque aqui, pode ser feito o financeiro aqui, né? Questão de parametrização, tá? Eu posso também dizer que vamos dizer, o CFOP aqui, em questão, ele pode não creditar estoque ou não gerar financeiro, tá? Então, isso vai depender muito da operação que está sendo executada. Bonificação, por exemplo, não vai gerar financeiro, mas normalmente credita estoque. Devolução não vai gerar financeiro, mas credita estoque, né? E podem ter, por exemplo, o contrário. Eu estou fazendo compra de mercadoria que é uso e consumo. Gera financeiro, mas não credita estoque. Eu não preciso creditar estoque de uso e consumo aqui pela tela, né? Então, aqui na entrada, pela nota fiscal, fica mais fácil de controlar essa questão do estoque do financeiro pelo CFOP, tá? Mas também tem lá pelo pedido também, né? É mais comum pela nota de entrada. Pelo Uhum. pedido é menos, mas pode ser por lá também. Certo, valeu, Diego. Nada. Alguém mais quer perguntar? Pedro, Esaú, Josias, ninguém tem dúvida? Então, acho que a gente encerra aqui, gente, hoje. Surgiu um aqui, rapidinho. Diga lá, diga lá. Quando a gente libera a entrada, Certo. mesmo. Eu sei que existe, eu não sei se é parâmetro, mas dá para liberar a entrada com divergência, né? Cara, normalmente se libera até R$ 1, tá? Uhum. Eu também não tenho certeza, posso confirmar isso para você e te passar. Acho que até o fim do dia eu consigo te passar essa informação se dá para liberar com mais de R$ 1, mas eu acredito que a divergência é até R$ 1, sim? Uhum. É que eu peguei um probleminha esses dias que para cliente era como se ela não estivesse conseguindo liberar a entrada por 2 centavos, Ela mas não, quando eu fiz pela tela e tava funcionando. ela não estava conseguindo, Liberava, é, dava um alerta certo? e ela não conseguia, mas quando eu fiz, liberou, mas ficou a mensagem ali que tava com divergência. Entendi. Pronto, eu vou verificar e te dou essa informação. Aí eu posso até no Discord para o pessoal ficar ciente também, né? Aí a sua Uhum. dúvida ajuda eles também. Mas eu vou confirmar se tem algum parâmetro que bloqueie liberar nota com divergência. Porque como é usuário APS, às vezes o usuário APS ele vai ter ele tem permissão para tudo, né? Então ele consegue fazer Uhum. quase tudo, né? Exceto algumas permissões, o usuário APS não vai conseguir dar, mas a maioria ela consegue. Sim, sim. Beleza, Beleza? beleza. Pronto, gente. Então, finalizando aqui o treinamento, beleza? Obrigado a todos aí e um bom dia de trabalho aí para vocês, beleza?